Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Não Sei. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026, esse aqui é o episódio 11. E eu não sei nem por onde começar, de tanto que eu tenho que atualizar as coisas. Na verdade, eu sei e não tem tanta coisa para atualizar, mas fazem 2 meses desde o último episódio e primeiro começar com as explicações, né? Bom, primeiro que eu me fudi já, porque nesses 2 meses que eu fiquei sem gravar porra nenhuma. É... Só pra lembrar que agora é 10 e 14 da noite. Eu fiquei sem gravar nada, por quê? Porque eu fiquei com preguiça, cara. Fiquei com preguiça e eu já vou explicar o motivo. E nesses 2 meses que eu fiquei aí, o foda é que eu perdi basicamente tudo, né? Foi ano novo aí e na minha cabeça eu criei várias piadas pra contar sobre o ano novo. Só que eu não gravei. Aí passou janeiro, não gravei nada. Caralho, eu errei o dia. Na verdade, hoje é dia 2 de março. Não é nem de fevereiro, é 2 de março de 2026. Então eu também perdi fevereiro pra falar sobre as coisas. E por quê? Por que eu fiquei com preguiça de gravar? É simples. Pra gravar o podcast, eu sento numa cadeira. Uma cadeira que na verdade é a cadeira da cozinha da minha casa. Só que nos tempos festivos que tivemos aí, né? De Natal e Ano Novo, a cozinha não poderia ficar com menos uma cadeira para acomodar os familiares e visitantes que vinham até aqui, né? E depois que eu levei a cadeira de volta para a cozinha, eu fiquei com preguiça de botar no meu quarto de novo. E é isso. Esse é o motivo. Eu fiquei com preguiça. Fiquei 2 meses, três meses enrolando para trazer uma cadeira pro meu quarto. Mas eu trouxe a cadeira. Também tive problema com o computador, mas foda-se, foda-se. Eu tenho o suficiente para gravar, pelo menos. Não preciso de muito. E aí, cara, o que que acontece? Agora que eu voltei, o que que sobra? O que que sobra pra falar no tempo mais merda do ano? Março. Foda-se. Quem que vai falar de março, cara? O que acontece em março? Ah, mas fevereiro teve carnaval, você não tem nenhuma história? Não, eu não saí pro carnaval, cara. Eu nem sei quando tem carnaval. Porque não tem data definida, todo ano é um dia diferente, aí quando você vai ver, toda vez que eu vejo sobre o carnaval, ele já acabou. O pessoal tá só falando, nossa, como foi foda o carnaval. Como assim foi foda o carnaval? Já foi o carnaval? Aí eu descobri que, tipo, já foi o carnaval. E todo ano é assim. E então é isso, cara. Não tem histórias nenhuma pra contar da minha vida. Então eu falei, por que não contar histórias do mundo, né? Que o mundo é gigante, o nosso Brasil é enorme por natureza, como diz o nosso hino. Não é assim, mas tá bom. E também não tem nada de. Só me fodo, cara. Só me fudi aqui. Porque as notícias são notícias foda de fazer piada. Porque o que eu tenho pra falar, ou quando chega a minha vez de botar o pau na mesa e falar, vou gravar. Eu vou ver as notícias e qual que é. São 5 páginas de feminicídio e o cão orelha. Um cão foi morto, a paulada, e aí embaixo do acima do cão, ou embaixo também, né? Porque é tanto que foda-se, fica ali no meio. 20 mulheres foram também mortas a paulada. Então, aí fica nisso, né? E isso me fez pensar numa coisa que piadas com temas sensíveis são muito difíceis de começar a fazer piada, de você tirar a sensibilidade de um tema é muito difícil, porque ninguém quer ser o primeiro, sabe? Ninguém quer ser o primeiro a falar alguma coisa. Porque você vai ser o primeiro a falar alguma coisa, aí vão comer o seu cu e depois de um tempo vai normalizar. Porque os exemplos de temas sensíveis que eu tenho na hora de fazer piadas são o quê? Acho que os dois maiores exemplos são Titanic e 11 de setembro. Porque quando eu nasci, já tinha acontecido. Então já tinha acontecido quando eu nasci. E além disso, é que quando eu comecei a ter um córtex pré-frontal para começar a contar piada, já era normal falar sobre isso. Foda-se. Ah, zoa Titanic. Para o pessoal que morreu. Nem é tragédia mais. O pessoal que morreu no Titanic, o pessoal tipo, fala como se fosse uns figurantes, assim, como se nem existisse. Eu acho que a próxima geração de pessoas, muitas delas vão pensar que Titanic é só o filme mesmo. Tipo, nunca aconteceu.
E o 11 de setembro, né, tipo, já ninguém ligava muito, assim, quando você fazia piada. E agora que os Estados Unidos só faz merda atrás de merda, é até comemorado o 11 de setembro em alguns lugares. Então não tem problema você falar sobre isso. E minha suposição aqui é que se o Lula se reeleger, ele vai se reeleger logo no ano em que os Estados Unidos vai cair por terra, aquela terra desgraçada vai queimar. E quando isso acontecer, eu aposto vários dinheiros de que 11 de setembro vai virar um feriado nacional, onde todo mundo tem que ir pra rua dar tiro pro alto. Que tiros é para lembrar, ter a memória dos Estados Unidos e vai dar tiro pro alto para comemorar que o 11 de setembro aconteceu. Vamos gratificar o 11 de setembro por ter existido, por nos dar a oportunidade de rir dos Estados Unidos antes dele cair, não é mesmo? E o primeiro contato que eu tive com uma situação delicada assim, que eu fiz piada, foi o avião da Chapecoense. Quando o avião da Chapecoense caiu, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu já era crescidinho, já era um adolescente, um pré-adolescente ou adolescente. E eu lembro que, cara, não deu 2 dias, não deu 2 dias que caiu o avião, morreu aquela caralhada toda de gente. E eu tava lá, porra, metendo pau na Chapecoense. É piada atrás de piada, só que eu não era público, né? Eu fazia ali no Discord com um amigo. E eu lembro que nessa época meu irmão dividia quarto comigo. E quando era 2 da manhã e eu tava na quinta piada daquele avião pegando fogo, meu irmão virou pra mim e falou: "Você é retardado! Tá fazendo piada com isso?" E a minha reação foi virar pra ele e falar: "Retardado é aquele piloto de dividir um papagaio de ferro, pegar um papagaio de ferro e levar jogador." E eu não parei, cara. Eu só parei de fazer piada com a Chapecoense quando já normalizou também. Ah, normalizou? Normalizou sim, cara. Ninguém vai brigar com você porque você fez piada com a Chapecoense. Tá tudo bem, pode fazer, que já passou, tá bom? A época que você ia assistir qualquer jogo de futebol que você ia ver, primeiro tinha que passar ali 20 minutos da bandeira da Chapecoense. E todo mundo falando como se fosse um time foda. Cara, quem conhecia a Chapecoense antes do avião cair? Era um time bom, assim, né, do avião. Ninguém conhecia essa porra, cara. Só caiu ali. O time era tão fudido que, tipo, os caras caiu porque estavam num teco-teco. Era um teco-teco de uma empresa que tava falindo e caiu porque a empresa tava tão falida que não tinha piloto. O dono da empresa de avião que foi pilotar porque não tinha piloto. E o bagulho caiu porque o cara quis economizar e não botou gasolina no avião. O cara falou: "Não, não, na reserva vai." E aí caiu, pô. Então é isso. Vou fazer o quê? Não há o que ser fazido. E agora que essa questão aí do cão orelha, né? Como é que vai chegar eu aqui e ser o primeiro a fazer piada com o cão orelha? Não tem como, cara. Não tem como. Eu tenho que esperar até ser normalizado de falar do cachorro. Isso se for, né? Porque vai que morre algum cachorro mais engraçado. Eu não sei. Que cachorro que seria mais engraçado de morrer do que o cão corelha? O cão corelha. O cão orelha a gente vai ficar aí pra descobrir, né? E se não surgir, né? Se não aparecer nenhum herói aí pra matar um cachorro mais engraçado que o orelha, aí vai sobrar o orelha mesmo pra gente ficar fazendo graça. E um outro assunto é sobre o feminicídio, né? E aí nem tem muito o que fazer piada porque não é um bagulho que passou assim, não. Realmente tá foda. Que tá morrendo uma negada aí legal. E a minha teoria é que. Vou começar primeiro explicando, na verdade, o que é real. O que é real é. Hoje tem vários cursos, Red Pills que vendem curso. E homens que fazem academia. Que estão espalhando uma ideia aí. Os caras que vendem curso, a ideia deles é que toda mulher é puta enquanto você não tem dinheiro. Aí ele vai lá e vende um curso pra você ter dinheiro pra você não namorar uma puta. E os caras de academia falam que toda mulher é puta porque você não é shapeado. Então eles vão lá e ficam te vendendo treino e dieta pra você ficar shapeado e não namorar uma puta. E os caras ficam com essa noia, eles ficam com essa noia. E não é uma brincadeira, não é uma insegurança. Não, os caras, tipo, vão dormir,
vão dormir pensando, eu não posso, toda mulher vai me trair. Toda mulher também. Enquanto eu tô dormindo, ela tá chupando o outro e estão rindo da minha cara, eles estão rindo da minha cara. E fica nessa noia. E tem filha da puta que posta vídeo puxando peso. Ele fica puxando peso ali e fica falando, não, enquanto você puxa peso aí, puxe peso mesmo. Porque você tá puxando ferro e ela tá tomando madeira. Cara, que é isso? Apenas admita que você tem fetiche em ser corno, tá tudo bem. Mas fica nessa noia do caralho. E aí. Isso é fato. Mas as pessoas acham que isso é recente, que essa ideia vem recentemente, né, de afrontar o feminismo, não falar que o machismo é uma bosta, aí fica nessa coisa de liberdade de expressão, só que você tem liberdade para falar umas merdas gigantescas e acontece isso. E a minha teoria é que, na verdade, isso não é recente, isso não é de 5 anos pra cá, isso é muito mais antigo, essa coisa. Isso aí tem mais de 10 anos de história. E, pra mim, tudo começa quando começou a onda do feminismo. Quando o feminismo foi descoberto na internet, começaram a sair nas ruas as mulheres pintando o rosto, fazendo placa, botando o peito pra fora. A culpa é das mulheres? Não. A culpa é que nessa época, além do movimento feminista, foi aí que na hora surgiu o movimento antifeminista. E nesse movimento por exemplo, vamos pegar os vídeos do MBL. E o que os caras faziam? Os caras iam pra rua entrevistar feminista. E aí, mano, você entrevista 20 mulheres no meio da rua. Aí, de todas essas 20 mulheres, você corta 3. Dessas 3 que você cortou, você manipula toda a entrevista por meio de edições. E aí, essas mulheres que estão fazendo parte ali da caminhada do início do movimento feminista na internet, é óbvio que o feminismo vem bem antes, mas falando na internet, no YouTube, feminismo no YouTube, cara. É, você faz elas parecerem burras. E desde ali começou. Eu acho que é tipo desde ali. E esse negócio é tipo de 2012 que começou isso de descredibilizar o movimento e essas mulheres, cara. E aí, hoje em dia, você não pode mais falar feminismo, porque se você fala feminismo, ninguém sabe o que é, mas vão falar que você é um fudido, que eu não sei como os caras conseguiram inverter isso, que feminismo virou só não ter pelo no sovaco e ter pelo na xereca. Não, na verdade é ter pelo em tudo. E pintar o cabelo. Isso virou feminismo. Os caras transformaram o feminismo nisso. E isso foi evoluindo de que mulheres são burras, aí depois que as mulheres querem tomar o lugar dos homens, e depois foi evoluindo até o ponto de que tipo mulheres são suas inimigas, elas sempre vão te trair, elas nunca vão ficar com você, elas sempre vão te fuder e fica vendendo curso e curso. E você fica toda hora, tem os cisnói aí, fica toda hora nessa brisa de que eles têm que melhorar, só que nunca vai ser o suficiente, então tem que comprar mais curso. E aí que tá, vai chegar uma hora que o cara cansa de comprar curso, ele cansa de ler livro de autoajuda, ele cansa de cair em esquema de pirâmide, de ficar abrindo loja de dropshipping, achando que vai ficar milionário, aí depois ele percebe que caiu num esquema de pirâmide e fica puto, achando que a culpa é dele. E aí ele fica nessa noia e aí ele fala, cara, por que eu tô fazendo tudo isso? Tô fazendo tudo isso pra arranjar uma mulher que vai me amar. Só que nenhuma mulher vai me amar, porque mulheres são incapazes de amar. Me ensinaram que mulheres são incapazes de amar. Então eu vou matar a mulher. E foda-se. E não tem muito o que fazer, né, cara? Porque isso, na verdade. Como que você seleciona. Como você arruma isso? Você proíbe essas pessoas de falarem. Esses caras que vendem curso, você não deixa mais eles falar. Só que aí quando você chega pra um cara desse e fala, você não pode mais falar, aí ele vira uma vítima. É que nem aconteceu com o Monark. O Monark só chegou pra todo mundo e falou, rapaziada, sou nazista. E aí chegaram e falaram, oh, não pode falar isso. Mano, o cara virou a maior choradeira que o Brasil já viu. E fica chorando e falando que estão silenciando ele. E tá todo mundo tipo, você luta pela nossa liberdade. E ele virou um mártir, assim. Só que isso que acontece quando você silencia alguém por falar merda, as pessoas que não entendem que ele tá falando merda ficam nessa coisa de que estão silenciando e que, não importa se ele tá falando merda, ele tem que falar. Não, cara, não é pra você falar nada. Você não pode falar que mulher é lixo.
Não, não pode, mas eu não falo que mulher é lixo, eu só falo que as mulheres que usam roupa curta é lixo. Porra! Porra! E eu acho que enquanto eu falava disso, acabou ficando muito sério. E não é que não seja um assunto sério, mas eu não quero falar de coisa séria, eu quero fazer humor. Eu quero. Eu quero que a próstata de quem me assiste dilata um pouco enquanto escuta a minha voz. E enquanto ela dá risada, ela fica, meu Deus, que momento. Que momento que eu tô vivendo escutando isso aqui. Que vida maravilhosa é essa? Eu vivi pra isso. Eu vivi pra chegar aqui e escutar piada sobre Chapecoense. É, e chegou um momento. Cara, esse aqui é o momento que eu mais sentia saudade, que é a hora que eu olho pra uma tela na minha frente. Aí tem só uma foto de um microfone que tá mostrando que tá gravando. E a minha cabeça tá vazia, tá um eco na minha cabeça assim, tá cru, cru. E. E não tem mais o que falar, né? Mas é isso, voltou o podcast, agora eu vou começar a postar mais frequentemente, eu não vou continuar procrastinando. Afinal, todo o embasamento disso aqui é para ser contra a procrastinação, não é mesmo? E amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais. E só vai parar no sábado, que sábado é dia de fumar maconha e transar. Uma boa noite, tchau.